E aí pessoal, beleza? Estamos de volta para falar um pouquinho sobre como programar em NXT. E hoje eu vou propor o desafiozinho para vocês, que é o famoso como seguir uma linha, muitas vezes dito como seguir uma linha preta em algum percurso. Ou seja, você vai ter que fazer o seu robô da Lego conseguir seguir algum percurso onde vai ter uma linha, formando tanto em linha reta como fazendo ondas, às vezes podendo até mesmo ter algum espaço entre eles, né? Esse é o desafio que é proposto em muitas universidades, em muitas competições nacionais e internacionais, e que é sempre interessante tu saber, porque vai requerer que tu utilize o que nós já aprendemos até agora. Então tenta aí dar uma praticada. Quando tu conseguir, volta e assiste o resto, beleza? Feito isso, vou começar mostrando para vocês então o que vocês deviam pensar, o que vocês deviam tentar ter como ideia, tá? Vim aqui no Paint. É o seguinte, tu pega e primeiro faz um percurso. Digamos que o percurso vai ser o quê? Isso daqui, tá? É esse o percurso que tu tem que fazer inicialmente. Só para dar uma ideia para vocês, se tu não conseguiu fazer ainda, tu pega, vamos ver, trocar o pincel. Tu tem que pegar o teu robô, vamos botar uma corzinha vermelha. Tu pega o teu robô que esteja aqui, digamos, certo? E o sensor dele está aqui na frente, tá? Lógico, tu vai ter que utilizar algum sensor, né? A montagem do teu robô pode ser de diversas maneiras. A montagem que eu efetuei na aula anterior, onde tu tinha o clássico robô que tem 4 rodas, pode ser utilizado nesse momento. Qualquer outra espécie de montagem que tu queira também é possível. Feito isso, tu põe um sensor, que pode ser um sensor de cor quanto um sensor de luz. O sensor de luz ele acaba sendo melhor, se tu quiser uma coisa mais aprofundada. Mas o sensor de cor também é perfeitamente útil, dado que o sensor de cor pode funcionar como um sensor de luz. Tranquilo? Então o sensor vai estar aqui. O que tu vai querer que ele faça, utilizando apenas um sensor inicialmente, nós vamos fazer com 2 sensores também. Com um sensor, o que ele tem que fazer para conseguir seguir essa linha preta? Bem, a teoria seria a seguinte: se ele está vendo branco, tu quer que ele vá para a linha, tá? Então tu vai fazer o teu robô subir, beleza? Só que ele vai subir e aí quando ele estiver aqui, o sensor vai estar na linha preta. Quando o sensor chega na linha preta, ele está vendo preto, tu quer que ele vá agora para a direita. Então tu vai mandar ele descer. Quando ele chega, ele vai ver ó, o sensor, só o sensor está na linha branca, ele vai vir para cá. Aí ele vai ver linha preta, ele vai fazer um zigue-zague na linha preta e na linha branca. O que de fato é seguir linha. Ele não está seguindo por cima da linha, mas está de fato seguindo a linha, ele está seguindo essa bordinha. E qualquer percurso, digamos que aqui está delimitado o percurso, o teu robô conseguiria seguir, né? Com uma margem de, digamos o que? Seguramente com 15 centímetros com uma programação. Opa! 15 centímetros com uma programação bem boa, o teu robô vai fazer tranquilamente, tá? Essa é a teoria então para te fazer com apenas um sensor. Eu vou mostrar isso agora no na programação. Vindo aqui, uma coisa bem rápida depois que vocês já tentaram, né? Loop inicial, básico. Aí tu vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar um motorzinho, acho que eu vou botar um motor depois. Vai ter que pegar inicialmente, digamos, um switch. Tu vem aqui, pindarolas, switch. Aí no switch tu vai colocar um sensor de quê? Um sensor de luz, um sensor de cor, né? Botar com o sensor de cor pode ser. O sensor de luz tu só vai ter que definir o número que tu quer, por exemplo. Defina, olha como é que é o teu robô, né? Depois de calibrar ele, mas define para branco acima de 50 e para preto abaixo de 50, alguma coisa do gênero. Colocando aqui, ó, eu botei o branco, olha a porta que tu quer. Quando estiver dentro do branco, eu quero o quê? Eu quero que o meu robô, lembrem aqui da teoria, quando ele está vendo branco, eu quero que o meu robô vá para a esquerda. Se tu tivesse botado o teu robô aqui, tu ia querer que ele vá para a direita, né? Depende do lado da pista onde tu vai botar o teu robô. Sempre botando ao lado direito inicial da linha, tranquilo? Tu vai querer que ele vá para a esquerda, beleza? Então, botando aqui o teu tem o motor o C e o B, dizendo que o B é o da direita e o C é o motor da esquerda. Como eu quero que ele vá para a esquerda, certo? Eu quero que apenas o motor C funcione. Deixa eu ver, perdão, quero só que o motor B, né? O motor da direita funciona, ele vai dobrar para a esquerda. E o outro motor,
O motor C, que é o motor da esquerda, eu quero que trave. Creio que tu está entendendo. Assim ele vai só dobrar. Se ele estiver vendo branco, ele está enxergando branco, eu quero que o motor da direita funcione. Então ele vai vir para cá. Tranquilo? Continuando. Se ele não estiver vendo branco, ou seja, ele está vendo preto, né? São as duas únicas possibilidades que nós temos. Se ele está, eu quero que ele faça exatamente o oposto. Ou seja, eu vou ter o motor inicialmente, o motor C funcionando, C operante, e o motor B eu vou querer que ele trave, para o robô não deslizar. Essa seria então a lógica da tua programaçãozinha. E aí tu pode pôr esse loop infinito, ou loop até ver alguma coisa, ou loop até determinado quantidade de tempo. Defina como você quiser, mas para seguir a linha preta em um percurso infinito, isso aqui serviria não com tanta precisão, tá? Detalhe, tem como tu fazer uma coisa bem mais precisa, talvez a gente veja em um futuro, eu dei uma noção para vocês, que aí tu utiliza esses bloquinhos aqui, ó, blocos matemáticos ajudam bastante, porque quanto mais longe tu vai poder programar, quanto mais longe da linha preta, mais ele dobra. É o que tu vai poder fazer no futuro. Por enquanto essa programação tá boa. Talvez ela tenha alguns problemas em curvas que sejam muito inclinadas, por exemplo, esse tipo de curva. Curvas de 90 graus às vezes dá problema, porque ele está vindo aqui, ele vê preto, ele não tem tempo de dobrar, né? Então tem que programar decentemente a força do teu robô. E em curvas mais inclinadas ou que estejam muito próximas, às vezes ele acaba se perdendo e dando voltas, tá? São algumas falhas, mas por uma programação simples até vem a valer a pena. Detalhe número 2 de problema, ele não consegue passar buracos, né? Então se o teu robô quer que passe esse percurso aqui, não vai dar muito certo. Por quê? Porque o teu robô vai estar caminhando por aqui, aí ele vai ver linha preta, vai dobrar, vai linha preta, vai dobrar, e ele não vai mais ver linha preta, vai seguir reto. Tranquilo? Então ele não consegue passar essas espécies de buracos que tem na pista, essas falhas. E aí por isso nós vamos agora mostrar para vocês como que se faz com dois sensores, continuando usando apenas aqueles blocos que nós já conhecemos. Tenta aí então, depois que tu fez com um sensor, tenta agora com dois sensores de luz ou de cor para fazer o teu robô seguir linha preta. Depois disso, volta e assiste o resto, beleza? Dá uma nova paginazinha e vamos começar. Qual que seria a teoria novamente? Seguinte, a gente pega o pincel, traça um circuito, pode ser o que? Mesma coisa, né? E aí a gente vai pegar o pincel normal, vamos trocar de cor, e nós temos o nosso querido robô aqui. Se ele tem dois sensores, digamos que um sensor aqui e um sensor aqui, a posição que ele vai ter que ficar agora não é no branco que nem antes, nem em cima. Agora ele vai ter que ficar no meio da linha mesmo. Agora ele vai ter que seguir a linha corretamente, porque vai ter um sensor no branco e um sensor no branco, tá? Define aí bem certinho qual que é a altura do teu sensor, normalmente é 2 centímetros, alguma coisa assim. Analisa bem essa parte do hardware, da mecânica do robô, e aí depois tu vai para a programação. Colocando então os dois sensores no branco, certo? A uma distância do tamanho da linha, tu vai querer que o teu robô ande para frente. Como? Horas. Se os dois vêm em branco, eu quero que o robô vá reto. Se o sensor da direita ver o preto, deixa eu botar uma situação. Se esse aqui está vendo preto, se esse aqui está vendo preto e esse aqui está vendo branco, ó, eu vou querer que ele vá para a direita, correto? Ou seja, se o sensor da direita está vendo preto, eu quero que ele vá para a direita, para que ele se alinhe novamente. E caso o sensor da esquerda, ou seja, ele vai dobrar, né, vai vir vindo, até que esse sensor aqui, esse vai vir para o branco, e esse aqui vai vir para o preto. Quando esse caso acontecer, esse aqui estiver no branco e esse no preto, eu quero que ele vá para lá de novo, né? Então, quando esses sensores eles ficarem vendo preto, ele vai ficar continuamente dobrando para tentar seguir a linha preta. Essa é a teoria da situação. Quero que vocês tenham conseguido entender, se não assista isso novamente, pensa um pouquinho que tu vai captar, beleza? Vamos programar rapidão, sempre põe um loop para fazer alguma coisa infinita, e aí tu pode colocar de várias formas. Eu sempre gostei bastante de usar switches, então vamos usar muito switches. Switches iniciais, tá, o que a gente tem que fazer? Vamos tentar ser rapidão. Temos um sensor, vamos pôr novamente de cor, aqui vamos pôr outro sensor de cor,
Opa, light sensor, cor. E aqui outro sensor de cor, tranquilo. O que a gente vai... Opa, estão querendo que eu faça de luz. Agora que a gente tem o switch, a gente vai definir esse aqui, o 3, digamos que seja o da esquerda, tá? E esse aqui a gente vai pôr como 4, que vai ser o da direita. Então, sensor de cor da esquerda, sensor de cor da direita. Tranquilo? Esses dois aqui direita, esse aqui da esquerda. Quando o sensor da esquerda ver preto, digamos preto ou branco, tanto faz, vamos definir aqui, vamos definir branco. Quando o sensor, ou vamos, não, pode ser. Quando o sensor da esquerda ver o branco, tá? Sensor da esquerda tá vendo branco. O que a gente quer? Ora, vai depender de como o sensor da direita tá. Sensor da esquerda vê branco, sensor da direita vê branco também. Nós vamos querer que ele faça o quê? Que ele vá reto, né? Então, vamos pôr um movimento aí, motor B e C andando reto. Tu lembra, se creio que tu pensar aqui, tu vai conseguir compreender. Os dois sensores estão no branco. Tu quer que ele apenas siga uma linha reta, né? Como se fosse esse caso, tu quer que ele vá em linha reta. Agora, voltando aqui, se a gente tiver o sensor da esquerda vendo branco e o sensor da direita vendo preto, né? Não está vendo nada, ou seja, está vendo preto, algo que não está nessa faixa, tu vai querer que ele faça alguma outra espécie de movimento. O que tu vai querer que ele faça? Direito, preto. Tu quer que ele dobre para qual lado? Para a direita. Então a gente vai botar que nem a gente fez antes para um sensor só. Tanto ou dobrando aqui, ou botando o robô para andar para a direita. Ou seja, só o motor da esquerda funciona. Tranquilo? Parece meio confuso, mas se tu raciocinar, faz sentido. E aí manda o motorzinho B ficar travado, né? Assim tu vai fazer ele dobrar. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Se o sensor não estiver vendo, né? Se o sensor da esquerda está vendo preto e o sensor da direita está vendo branco, sensor da esquerda vendo preto, sensor da direita vendo branco, eu quero que ele dobre para cima, né? Nesse caso aqui, eu quero que ele dobre para cima, ou seja, eu quero que ele dobre para a esquerda. Se eu quero que ele dobre para a esquerda, eu faço o motor da direita funcionar. E o motor da esquerda, eu quero que trave. O oposto daqui. Concordam? A gente trava ele aqui. E aí vem o caso que muita gente se confunde e se perde. Se os dois sensores estão vendo preto, o que tu faz? Dá para utilizar configurações mais avançadas que ajudam em algumas situações, como por exemplo o caso, o robô está vindo aqui nessa inclinação e aí sem querer ele vê os dois no preto, tá? Aqui está o teu robô e ele está vendo os dois preto. O que tu quer que ele faça? O que eu sempre recomendo? Volta um pouco e vai para frente. Volta um pouco e manda ele dobrar um pouco para a direita, ou mesmo que fosse para a esquerda, para tentar sair desse problema. Se ele vê os dois pretos, quer dizer que deu algum probleminha, não na programação, mas na parte da pista. A pista estava muito inclinada, tu não calibrou tão bem o teu sensor. Então o que é o melhor tu fazer? Põe aí o teu robô para andar um pouco para trás, ó. Quando ele vê os dois pretos, ele anda um pouco para trás. Quanto? Uma rotação, duas, depende de como que tu achar melhor. E manda ele dobrar em curva, alguma coisa assim. E aí depois tu quer que ele vá para frente de novo, um pouco em curva, as duas rotações, né? Não pode ir e voltar menos, senão vai dar problema. Ele vai ver os dois, ele não pode ver os dois brancos, né? Se ele estiver vendo os dois brancos fora da pista, deu muito problema, porque ele vai tentar seguir reto agora. Ele podia estar aqui, não tem mais, vai seguir reto. Então ele tem que voltar, avançar, voltar para o mesmo local, ou um pouquinho para frente, né? Para tentar fazer funcionar. Essa aqui é a teoria para tirar ele das situações. Muitas vezes não funciona, isso aqui é um chute. Se deu o problema, tu vai ter que arrumar de alguma forma, mas tu não pode mexer nele. Então tem 50% de chances de dar acerto. E às vezes acaba dando problema. Mas é uma possibilidade de acerto, caso tu errou no resto, tu ainda tem alguma possibilidade de conseguir fazer o robô voltar para o trajeto. A vantagem disso, notem, é que quando está em uma linha reta, deixa eu aumentar aqui um pouco o percurso, rabisquei demais, vou botar a linha preta. Quando está em uma linha reta e aí tu tem um gap, né, um buraquinho, e tu tem o teu robô tranquilamente, ele vai... Tu está tendo um sensor aqui, ele vai andar em linha reta e se ele não viu o espaço, ele vai continuar reto. O teu robô não vai perceber que não tem pista, porque ele está só vendo o branco de fora.
Então ele vai passar por buracos sem maiores delongas.